Olá! Está no ar mais uma edição do WERN-TV Notícias. Acompanhe agora quais são os destaques de hoje. Aqui em Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, a perda foi de 70% do que se plantou de caju. A produção de mudas frutíferas e arbóreas na Universidade Federal Rural do Semiárido. Um repelente natural para a plantação de hortaliças orgânicas. Você vai aprender como fazer usando plantas do quintal de casa. Aventura no Semiárido é o Pedal do Sertão. Evento que leva amantes do ciclismo para desbravar o sertão potiguar. É preciso resistência para completar a prova. Os jardins das agricultoras potiguares embelezam a paisagem rural. O cuidado e o amor às plantas que florescem na porta de casa. O WERN-TV Notícias está só começando. A gente começa o jornal falando sobre os cuidados com a higiene dos alimentos. Você costuma lavar bem frutas e verduras? Comer em locais que sabe das condições de limpeza? Antes de consumir o enlatado, olhe a data de validade e lava a embalagem. Se você é despreocupado quanto a isso, tome bastante cuidado. Pode ingerir bactérias que levam à morte. Alimentos são fontes de proteínas, vitaminas e sais minerais. São profundamente necessários à vida, mas eles podem se transformar em vilões se não forem escolhidos com cuidado. Além disso, precisam passar por um processo de higienização. Afinal, ninguém aqui quer ficar doente. Só o contato da mão da gente em pegar em determinada fruta já deixa alguns resíduos lá, né? E muita gente não tem o hábito de lavar esses alimentos em casa e leva diretamente para a boca, né? Isso aí transmite para o resto do corpo inteiro. Os enlatados eu já não costumo comprar. Eu prefiro os produtos assim naturais. E a higienização a gente precisa em casa ter todo o cuidado de lavar bem, né, nossos alimentos antes de ser consumido, principalmente por nossas crianças, né, que nós temos em casa. Além dos venenos, né, que já vem nos alimentos, tem, né, a sujeira que a gente encontra no supermercado, né, porque em todo canto, né, não é só em supermercado. Na nossa casa também a gente guarda o alimento. Se não higienizar, com certeza nós estamos comendo coisas, né, que não deve. Os cuidados com a higiene dos alimentos, assim como a manipulação deles, são fundamentais para controlar possíveis contaminações. Isso evita a formação de bactérias, problemas de intoxicação e doenças relacionadas ao consumo. As hortaliças, as folhas, são as principais, são aquelas que carregam em si maior quantidade de sujidade, de agrotóxicos, de sujidade, e são mais difíceis de tirar, né? E principalmente parasitoses e bactérias. O ideal, por exemplo, seria hipoclorito, seria água sanitária, né? Aquela água sanitária própria para uso nesse tipo de situação. Tá? Então, água sanitária, uma colher rasa de sopa rasa de água sanitária e 1 litro de água. Você pega essas folhas, lava com água corrente e depois você coloca nessa solução. As frutas a gente tem que fazer uma limpeza boa também, com uma bucha, limpar bem a casca para tirar os agrotóxicos, também pode ficar também nessa solução para a gente retirar o máximo possível dessa carga de bactérias e de parasitas também das frutas que se come com casca. As coxinhas têm uma aparência saborosa, mas atenção, consumi-las muito tempo depois de fritas pode não ser muito bom. Neuza teve a infelicidade de comer uma contaminada. Eu comecei a sentir ânsia de vômitos e muitas dores estomacal. Aí eu não sabia ainda até ali o que teria acontecido, se foi a coxinha ou teria sido outra coisa, mas aí quando foi a partir de umas meia hora eu comecei a evacuar assim, tanto numa diarreia forte que me deu, como eu vomitava bastante. Aí eu vim ver que tinha sido essa coxinha. É horrível uma infecção através de um alimento, né? Neura é irmã de Neuza e passou pelo mesmo problema, mas a infecção foi causada pela alface. Entre essas folhas verdinhas se escondem milhares de bactérias. Eu senti bastante dor no estômago, né? Na boca do estômago. Aí eu procurei um gasto e quando eu fiz o exame, a biópsia, aí eles falaram na biópsia que eu estava com a bactéria. Aí eu procurei saber por que eu tinha pegado essa bactéria. E eles falaram que tinha sido principalmente da alface. Mas as bactérias não estão apenas em legumes, frutas, verduras. Elas estão aí também, nos enlatados. É bom que você limpe, né, a superfície que você vai abrir. Primeiro observar se não está com grandes amassados, né, pequenos amassados, a gente até pode desconsiderar.
né? O problema são os grandes amassados, que você acaba ter uma solução de continuidade do metal, né? E acaba podendo ter contaminação com bactérias, com salmonela, coliformes fecais, que é Escherichia coli, bactérias intestinais, os enterococos. Aí poderia haver uma contaminação eventual desse produto e, é claro, o próprio Clostridium botulino. As irmãs agora tomam mais cuidado, higienizam os alimentos com muita atenção. Depois de todos os problemas causados pela intoxicação, a prevenção ainda é o melhor método contra doenças. Aprendi com a doutora, que ela passou para mim, que ou a água do limão ou a água do vinagre. Não ingerir antes de lavar de maneira alguma, a não ser nessas duas coisas aí. Eu só como comida pré-cozida em restaurante. Na minha casa eu faço a higiene completa dos alimentos para poder consumir, porque isso é uma doença ruim, né, da pessoa cuidar, sem contar as dores, né?